Opa, gente, repórter Matheus Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Eu sei que vocês estão percebendo que a gente está em uma estrutura totalmente diferente do que já somos acostumados, porém estamos em São Paulo, aqui localizado aqui na casa da minha sogra. Alugamos esse espaço aqui e vou te dizer, hein, que estrutura está bem melhor do que ando acostumado. Perfeito, Daniel Zaz? Perfeito. Pode falar. Estrutura. É outro nível, tá, rapaziada? No último dia 5 de outubro, a Luísa Sonza publicou uma retratação em seu Instagram a respeito daquele caso lá envolvendo o suposto racismo com uma mulher, né, em um hotel localizado em Fernando de Noronha. De modo resumido, para quem tá mais perdido do que segue em tiroteio, a Luísa Sonza foi processada porque pediu um copo d'água para uma mulher negra. Aqui, vocês aí podem muito bem falar que não foi só isso, que a mulher se sentiu ofendida e tudo mais. Mas a realidade é uma só e que o processo em si se deve ao fato da Luísa ter confundido a mulher achando que ela era uma funcionária do hotel. Ah, Matheus, mas tem toda uma questão de racismo estrutural e que não sei o que e tal. Tudo bem, rapaziada. Só tô falando, né? Vamos para o pronunciamento da Luísa. Acerca dos fatos narrados no processo que ocorreram no restaurante da pousada Zé Maria, eu reconheço que a maneira com que me dirigi à senhora Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção. Nesse contexto, venho a público pedir desculpa não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural. Em um determinado trecho do pronunciamento, a Luísa comentou sobre o episódio em que saiu na imprensa que ela havia pedido que a autora do processo fosse multada por litigância de má-fé e por querer usufruir de vantagens financeiras e obter seus 5 minutos de fama. Essas, né, foram as palavras da defesa da Luísa Sonza no processo. Dessa vez, em sua retratação, ela escreveu o seguinte: as referidas publicações foram em defesa das informações que eram divulgadas pela mídia de forma distorcida dos fatos narrados no processo. Para que não haja qualquer dúvida, pontuo que as publicações não se referiam à pessoa da senhora Isabel, que em nenhum momento quis notoriedade. Bom, se você não se referia a ela, você se referia a quem, Luísa? Fala pra mim. A defesa aqui afirmando sobre usufruir de vantagens financeiras e obter seus 5 minutos de fama era direcionado para quem, senhorita Luísa? Por gentileza, me fala. A imprensa? A imprensa queria 5 minutos de fama. Enfim, né? Enfim, a hipocrisia. Vou continuando aqui. Por fim, ratificando o que foi exposto acima, reitero meu pedido de desculpas à senhora Isabel. Bom, e ó, não foi só isso, hein, pessoal? A Luísa também decidiu se pronunciar em vídeo. E é aí que eu falo pra vocês o seguinte: esse caso se parece muito com aquele caso do Júlio Cocielo em 2018, que na ocasião, né, na Copa do Mundo, ao ver o Mbappé, um jogador negro, correndo que só o caramba, parecendo papaléguas, o Júlio publicou um tweet escrevendo o seguinte: o Mbappé faria uns arrastão top na praia. Óbvio que o youtuber falou sobre a velocidade impressionante que o jogador atingiu naquela ocasião, né? Mas o caminho da história foi para o tal do racismo estrutural. O Júlio pediu desculpas por isso, mas até onde eu sei, fora os patrocínios perdidos temporariamente, não teve que arcar com nenhuma indenização ou algo do tipo. Dessa vez, ao que parece, a Luísa Sonza terá que desembolsar 10 mil reais por ter confundido a senhora Isabel com uma funcionária. No caso, né, quando ela pediu a água. Vamos ver os stories que foram publicados por ela e em seguida eu vou dar um papo aqui pra vocês, um papo sincero. Gente, tô aqui agora com tudo resolvido, com tudo sendo feito da maneira que eu acreditava ser correta em relação a tudo isso, pra falar com vocês sobre tudo. Primeiro eu queria dizer que eu não via sentido de vir aqui pedir uma desculpa pra todos vocês, só pra me livrar de uma culpa. Acho que seria extrema hipocrisia da minha parte a partir do momento que depois que eu comecei a buscar tecnicamente toda essa situação, entender tecnicamente essa situação e me aprofundar nesse assunto, eu entendi que esse processo não era sobre a indenização ou sobre o processo em si, era sobre o direito e o dever e o desespero de ser ouvida. De uma situação que acontece diariamente com as pessoas, o tempo todo com as pessoas e que a gente faz o tempo todo sem nem saber o que tá fazendo. Então a minha decisão, a partir do momento que eu entendi tudo isso, foi sair daqui e primeiro resolver todas as questões com a Isabel, conversar com a Isabel, pedir desculpa diretamente pra Isabel, ouvir a Isabel, pra depois vir falar qualquer coisa aqui, enfim, e também resolver isso judicialmente, que é a forma correta disso ser resolvida.
esse texto que a gente fez ali antes, que a gente postou, eu fiz com a Isabel, de uma maneira que ela se sentisse confortável, que ela se sentisse satisfeita com isso. Eu tô feliz que eu tenha conseguido resolver isso com a Isabel, conversado com a Isabel. Eu agradeci muito a Isabel por ter aceitado conversar comigo, falar comigo. E agora sim eu acho que eu me sinto pronta pra vir aqui falar sobre isso e pedir desculpa agora publicamente também pra Isabel, reiterar meu pedido de desculpa pra Isabel e estender esse pedido de desculpa a toda a comunidade preta e todo mundo que sofre com o racismo estrutural todos os dias, o tempo todo. Também já quero pedir desculpa em relação a tudo que foi postado, tanto por mim quanto pela minha equipe jurídica e tudo mais, porque naquele momento a gente também estava vivendo uma coisa muito confusa, foi em 2020, e a gente ficou sabendo disso, eu fiquei sabendo disso, por uma matéria distorcida, alegando que eu tinha estava sendo processado por crime racial, por ter dado um tapa numa pessoa preta. Isso é mentira, isso não é verdade. E o que a gente se posicionou naquela época em relação a essa notícia. E na época tava saindo várias outras fake news, então a gente também meio que colocou isso no bolo todo. Inclusive processamos o jornalista, e isso é uma outra... Só que isso é um outro assunto. E isso foi muito deturpado e também muito por falta de entendimento de toda a situação também. Lidando o tempo todo de uma maneira errada, lidando sempre de uma maneira muito jurídica da situação e sem entender a parte humana. Então, naquele momento em que o meu jurídico falou sobre, ele também estava falando muito sobre o que estava sendo falado e não necessariamente sobre o que estava realmente acontecendo, que era esse processo indenizatório que foi feito pela Isabel. Então, muita coisa foi deturpada, a mídia deturpa muito, e isso só ocasionou mais dor e sofrimento para Isabel, o que me entristece demais. E por isso também tô aqui pedindo desculpa por tudo isso, que independente de qualquer coisa também foram posicionamentos, independente disso foram errados, por falta de entendimento acima de tudo meu, e também naquela época da minha equipe jurídica. Gente, é isso. A nossa educação é racista. A nossa estrutura inteira é racista. A nossa sociedade é racista. Ela funciona de maneira racista. Então, nem se prender, por exemplo, não, mas a justiça tá dizendo que não. A justiça sempre vai ser favorável a nós. A justiça sempre vai estar do lado do branco. Então, isso é uma problemática que vai além de qualquer intenção individual nossa. O racismo estrutural é uma coisa que está entranhada na sociedade e que tem que partir de atos como esse, por exemplo, da Isabel, de tomar essa atitude, porque é a forma que ela poderia ser ouvida, e olhe lá, entende? Então, isso é uma situação extremamente problemática e passou do horário, do tempo da gente. Não é que nós brancos a gente tem culpa do que nossos antepassados fizeram, mas a gente tem responsabilidade para mudar essa estrutura. Só da gente existir, a gente reproduz o racismo, porque a gente está numa estrutura racista em que os nossos privilégios independem da nossa vontade, entende? Individual. Então, para a gente combater isso, a gente precisa ter atitudes individuais que não compactuam com o racismo em que a gente vive, que a gente é e que a gente é educado a ser. Isso é muito triste, isso é extremamente triste. Eu também fico muito decepcionada comigo mesma de não ter entendido e não ter buscado isso antes. Mas que eu sirva de alerta para as pessoas, de entenderem isso a fundo. E quem ainda não entendeu o que aconteceu comigo, por favor, busque entender para não repetir o mesmo erro que eu cometi. É isso, gente. Mil desculpas. Saibam que eu não quero que isso tenha um ponto final ou que eu nunca mais falei sobre esse assunto. Esse é um assunto, é uma responsabilidade mais ainda agora minha de falar sobre isso e de ser uma pessoa de fato antirracista que tenta da melhor forma não contribuir para que isso siga existindo. Mil desculpas mais uma vez, Isabel, por tudo, por toda a dor, por todo o sofrimento que isso causou, todo esse tempo. E também estendo minhas desculpas a todos os meus amigos e todas as pessoas da comunidade preta e todas as pessoas que sofrem diariamente com racismo estrutural. É isso, muito obrigada por me escutarem até aqui. Um beijo pra vocês e é isso.
Valeu. Rapaziada, agora eu tenho uma pergunta aqui e eu vou deixar pra vocês responderem. Se o racismo estrutural é algo que está na sociedade em si e que todos nós temos ele dentro da gente, é certo a Luísa Sonza ter que pagar 10 mil reais de indenização? Eu sei que ela já aceitou, que ela faz parte também dessa lacrosfera, né? E tem que provar do próprio veneno que está em sua volta. Tem sim, Luísa, mas eu levanto essa questão, pois imaginem se fosse um Danilo Gentili da vida no lugar dela. Eu vou mais além, Daniel, se você me permite. Imaginem se fosse Jair Messias Bolsonaro no lugar dela, entendeu? Vocês imaginaram? Com certeza estaríamos aqui defendendo, né? Até porque nós do New York Treta defendemos, assim como o caso do Júlio Cocielo, e estamos defendendo esse caso da Luísa Sonza, né? Mesmo que os dois tenham pedido desculpas. Não achamos que não existe esse tal desse racismo estrutural. Mas se atos como esses merecem punições, como uma indenização, né, no valor de 10 mil reais, toda a sociedade deveria ser punida.